Entrevista coletiva com Thiago Carpini. Bem, você aqui também? Ah, tá bom. Boa noite de novo, Thiago. Bom, primeira pergunta de praxe, então fala pra gente do desempenho da equipe, um primeiro tempo que a gente... Assim, vocês imaginavam, né, que o Palmeiras, como dono da casa mesmo, tendo alterações, viria com uma proposta de jogo, mas o segundo tempo do Vitória, acho que foi ali a virada de chave, né, que impressionou o time da casa e fez o próprio Palmeiras não entregar o que se esperava em campo e que acabou contribuindo para a construção do resultado. Bom, boa noite. Como você mesmo falou, né, o primeiro tempo que já era esperado. Todas as vezes que a gente enfrenta o Palmeiras, a gente sabe desse início muito forte, ainda mais aqui dentro do Allianz. Eu acho que em alguns momentos nós escapamos de sair atrás do placar e talvez o jogo, talvez não, seria uma outra história a partida, né? Mas nós soubemos sofrer. Vale ressaltar hoje o que eu acho que se tem um ponto a ser destacado foram as chegadas, né? Do Neres, do Machado, do Edu. Você pelo menos poder ter zagueiro no elenco. E talvez se não tivesse o Neres e o Edu, nós teríamos amargado aqui mais uma derrota, né? Porque é difícil você, num nível desse de jogo, você não ter os atletas dentro da sua posição, mas enfim, acho que eles vêm para nos ajudar, então a gente feliz com a chegada deles e com o desempenho. Todos precisaram estrear, estrearam bem, ajudaram, assim como todos os outros. E no segundo tempo, acho que as mexidas funcionaram bem. A gente sabia que suportar a pressão no primeiro tempo era fundamental, não descer em desvantagem no placar. Isso aconteceu de maneira planejada e que bom que eles suportaram bem a pressão inicial e a gente pôde ser efetivo. Eu acho que essa é a palavra. Talvez não criamos grandes situações, mas nós tivemos ali 3 ou 4 escapadas, 2 delas nós conseguimos marcar o gol, que deu a tranquilidade, principalmente o segundo. E o Palmeiras com muito volume, muita posse, muita capacidade, muita alternativa nas trocas, muita bola lateral, escanteio, que já é de praxe dessa equipe, né? Muito ofensiva, que faz a bola passar com muita frequência. A gente suportou bem e acho que nós somos eficientes, acho que essa é a palavra. Um jogo sólido, enfrentar uma equipe como o Palmeiras no Allianz, vindo de 4 derrotas, o aspecto emocional a gente sabe que não é simples, mas o meu grupo é muito forte, muito aguerrido e a gente tem trabalhado muito para a gente seguir lutando e dando uma resposta jogo a jogo, e essa vitória veio num momento espetacular, uma vitória que nos dá uma segurança de que o caminho é esse, que nós vamos lutar, ao menos lutar até o final pela nossa permanência. Acho que esse é o nosso discurso, os pés bem no chão. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Luiz Sammartino teve a vitória Betsat. Você em outras coletivas já falou que às vezes o Vitória não vai jogar da maneira que você entende que seja o ideal no futebol, mas que o Vitória sempre vai jogar fazendo o melhor para vencer, o necessário para vencer, né? Hoje o Vitória soube sofrer demais, né? A gente está jogando contra o Palmeiras, uma das melhores equipes do Brasil, no mando de campo deles, né? Com a invencibilidade de mais de 9 meses. Na sua avaliação, né? Hoje o Vitória soube sofrer e também soube finalizar bem as jogadas que conseguiu, principalmente aí no segundo tempo? Com certeza, como eu disse, né, foi efetivo, concordo plenamente, uma das melhores equipes do país, um dos melhores treinadores em atividade também no nosso país, uma equipe muito vitoriosa, então a gente sabe a dificuldade que é vencer aqui, então foi de fundamental importância nós sermos eficientes. E não falando do que passou, mas se a gente voltar um pouquinho no jogo do Flamengo, foi uma brilhante partida também, onde nós não merecíamos amargar aquela derrota. Isso vem acontecendo com frequência, então são esses pequenos detalhes, esses ajustes que eu tenho trabalhado muito em cima do dia a dia, da conversa, dos treinos, e a gente precisa e deve evoluir nesse quesito, ainda mais com a chegada desses reforços pontuais dentro das funções que nós tínhamos muita carência. Então, você vê que o Vitória ele vem numa construção de jogo, né? Se você tirar aí Grêmio e Fortaleza, que na minha opinião foram os 2 jogos muito fora da curva do que nós vínhamos performando e melhorando, do mais a gente vem num projeto legal, satisfatório de evolução, de entrega, de compromisso e acompanhado também de resultados. Thiago, boa noite. Queria que você falasse, principalmente na primeira etapa, eu observei até em certos momentos o Osvaldo fazendo como se fosse um lateral ali, fechando uma linha ainda
mais bem postada para às vezes inibir um ataque. O Palmeiras estava arriscando mais até de fora da área e funcionou ali, entrando um pouco mais o Lucas Esteves junto com o Wagner Leonardo ali, um trio pelo lado esquerdo, dando uma boa anulada, onde era talvez o principal jogador do Palmeiras hoje, o Estevão. Queria que você falasse sobre essa estratégia, se você sentiu que na primeira etapa precisava, até mesmo o Oswaldo, que não é um defensor, fazendo mais uma contenção, mais uma peça na defesa. E você falou dos reforços, Neres, que inclusive jogou muito bem, né? Saiu ali com algumas dores. Se existe alguma verdade na possibilidade de contratação do Moreira, do Rodriguinho, até que seria vinculado a um pedido seu, aproveitando que não estão sendo utilizados em São Paulo. Sim, nós trabalhamos essa situação. Nós sabíamos que o Estevão ele tinha voltado aos treinos depois da lesão que ele sentiu, enfim, estava fora por um período. Mas mesmo se fosse o Estevão, o Maurício, o Dudu que fizesse aquela função, nós trabalhamos num bloco mais baixo, numa linha alta, num bloco médio não, mas num bloco mais baixo, que o nosso extremo baixasse, formasse quase que uma linha de 5, justamente para fazer uma dobra e tirar esse 1 para 1 que qualquer um desses atletas tem fora da curva, principalmente o Estevão. Então a gente acompanha os jogos, a gente estuda muito para que a gente tenha as melhores escolhas e as melhores estratégias para cada jogo. Então quando nós trocamos a relação e vimos que realmente o Estevão jogava, então falamos, bom, é em cima do que nós preparamos para o jogo, mas claro que mesmo assim você vê que é um atleta de um nível altíssimo, né, que cria, que tem 1 para 1, que traz para dentro, para fora e incomoda muito, né, muito fora da curva. Mas eu acho que o compromisso do Oswaldo, do Esteves, do Wagner, de estarmos próximos e fazer a dobra nesses momentos do bloco bem baixo, eu acho que funcionou bem. Como outras situações que nós trabalhamos, que eu acho que hoje fluiu de maneira positiva. Em relação ao Moreira e o Rodrigo, sim, procede, foi um pedido meu, né? Falei com os atletas, inclusive. O Moreira teve algumas boas oportunidades comigo, inclusive na final da Supercopa, Itaquera, outros jogos do Paulistão, mas sofreu com recorrentes lesões. A gente entende que ele em breve deve ser um lateral do São Paulo pela capacidade que tem, mas acho que seria tão importante para ele, né? Vivenciar uma outra situação, jogar um pouco mais, foi isso que eu procurei passar para ele e para o Rodrigo também, que naquele momento comigo no São Paulo não teve tantas oportunidades, mas era um nível diferente de competitividade, de peças que nós tínhamos, então sem dúvida que ele, pela capacidade, pela característica, me ajudaria bastante. Não sei se a negociação vai acontecer, a gente ainda tem algumas conversas, né? O pessoal do São Paulo, o Rui, um monte de pessoal tem ajudado nisso, mas também parte muito do interesse do atleta, dos representantes, enfim, é uma negociação, mas no que depender de mim, sim, foram solicitações minhas, são características que me agradam muito. Eu acho que todo mundo ganha com isso, o São Paulo, Vitória e o atleta, que eles precisam dessa minutagem, principalmente o Rodrigo, né? Acho que quebrar a casca, eu acho que ele é um talento, mas agora precisa jogar, e talvez aqui ele tenha mais oportunidades. Boa noite, Carpini, João Neves, Dimensão Esportiva. Aproveitando o gancho da pergunta, eu queria saber se tanto o Moreira quanto o Rodriguinho já deram um sinal positivo para você ou para o Vitória de interesse em jogar pelo clube. E mais uma pergunta, se você me permite, os próximos 2 jogos do Vitória são contra Cuiabá e Bahia. Qual é a importância desses 2 jogos, que pode ser, junto com essa vitória do Palmeiras, uma virada de chave na temporada, mas também pode complicar muito a situação? Obrigado. Vou começar ao contrário, né, de trás para frente. Eu não penso em complicar a situação, nossa situação ela já é delicada desde quando eu assumi o Vitória. 6 jogos, 1 ponto conquistado, muita coisa a gente melhorou, muita coisa a gente acertou, muita coisa a gente errou, enfim, é o processo. Então, eu prefiro nesse momento de hoje desfrutar dessa vitória que foi gigante, né, por parte dos atletas, e viver jogo a jogo. Nós temos o Cuiabá, próximo compromisso. E que bom que nós temos uma semana aberta e agora essa vai ser uma tônica até o final do ano para nós que só temos o Campeonato Brasileiro, não disputamos outras competições. Então vai ser muito importante esse tempo, muito precioso para que a gente possa evoluir, melhorar ainda mais e nos prepararmos para um jogo decisivo como todos esses do retorno, que é o Cuiabá. Depois a gente vai pensar no próximo. Então hoje o momento ele é um pouco melhor, mas a partir de amanhã já é uma outra história, página virada, já ficou para trás. Em relação aos atletas, eu falei pessoalmente não, né? Fiz o contato com o Rodrigo e com o Moreira, fiz questão, assim como eu fiz com o Machado, com o Neres, com o Edu, com o Carlos Eduardo, que foram solicitações minhas também, assim com a aval da diretoria, e eu costumo estabelecer essas relações, eu acho que é muito importante esse compromisso. Então essa primeira conversa ela foi muito boa.
Claro que existem dúvidas da parte dos atletas e eles têm o direito de refletir, de pensar um pouco mais, nem que sim, nem que não, mas a conversa foi muito boa, até pela relação que eu tenho com os dois, principalmente com o Moreira. Agora, acho que é mais a parte também burocrática, não só do São Paulo, do Vitória, dos representantes entenderem que é uma boa escolha e principalmente a vontade dos atletas. Acho que a minha parte ela foi feita, indicar, conversar, agora a gente precisa que eles queiram estar aqui. E se eles quiserem estar aqui, sem dúvida serão muito bem recebidos e vamos ajudar. Marcelo Góes, Rádio Sociedade da Bahia e Portal à Tarde. Carpini, parabéns por este resultado positivo. Apesar da arbitragem tendenciosa essa noite, a equipe se superou. Gostaria que você comentasse o que foi determinante para esta vitória. Essa palavra que você usou na pergunta, superação. Convicção no que está sendo feito, convicção no trabalho. Aqui a gente não trabalha em cima de resultados, eu sei que o torcedor, né, até parte da imprensa de um modo geral, a gente acaba comentando o resultado e é natural, precisa comentar o jogo a jogo, então acaba sendo um dia derrota, um dia empate, um dia vitória, então a gente comenta o jogo a jogo, mas a gente trabalha em cima de convicções, de médio prazo, de dificuldades, de superação em todos os aspectos, não só técnico, físico, mas de reposições dentro do elenco, e eu acho que esse foi um fator, a unidade, o ambiente que nós temos dentro do Vitória, por mais que às vezes as pessoas de fora tentem plantar coisas que não existem em verdades, a gente vive um ambiente maravilhoso. O que nós temos de melhor no clube são as pessoas, a staff, os funcionários, os atletas, o nosso vestiário hoje ele é fantástico. E isso tem feito total diferença, senão nós não teríamos vencido o Palmeiras aqui dentro do Allianz. Gabriel Galindo, Canal Dinâmico e Mosaico Esportivo. Carpini, como fazer para que o Vitória, que viveu uma montanha-russa de 2 jogos péssimos contra Fortaleza e Grêmio, para 2 jogos bons contra o Flamengo e Palmeiras, se manter nesse nível de rendimento dos 2 últimos citados? Seguir trabalhando, eu acho que as semanas abertas elas vão contribuir para isso. E eu não sei, hoje foi meu 14º, 15º jogo, por aí. Mas enfim, vamos lá. Mais de 10 jogos, nós tivemos 2 que nós oscilamos para baixo. Vai acontecer de novo, nós temos mais 18 rodadas, a gente não vai manter esse nível de excelência. Vai acontecer um jogo ruim, vai acontecer um dia que o atleta não está legal, vai ter um dia que eu tenho uma escolha errada. Isso faz parte do processo, gente. Não tem todos os jogos vão ser nesse nível. A gente está jogando uma Série A de brasileiro contra esse nível de adversários, Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Então, o torcedor, né, tem que ter um pouco de paciência. A gente está ajustando tanta coisa, né, com o carro andando, saindo atletas, chegando atletas, controlando o ambiente, gerindo problemas e ainda trabalhando e tentando trazer os resultados. Nem sempre eles acontecem da maneira que nós nos preparamos para isso, mas eu acho que vale enfatizar que a gente vai ter ainda dificuldade, nós vamos precisar da paciência de todos e o apelo que eu fiz no jogo passado, eu repito da mesma maneira, que o torcedor não desista de nós. O Vitória é muito mais forte com a presença do torcedor no Barradão, nos incentivando, nos apoiando, como foi o jogo passado, mesmo com a derrota, aplauso, porque reconheceu a entrega coletiva. E outra coisa que eu pontuo, sem medo nenhum de errar. Se não fosse as chegadas que hoje puderam atuar e participar, sem dúvida, amargaríamos mais uma derrota. Eduardo Serra, Canal Rubro Negro. Quais foram os aspectos que mais lhe impressionaram na atuação da equipe contra um adversário de alto nível como o Palmeiras? Coragem, capacidade, não que tenham me impressionado, mas é que eles têm muita coragem, muita capacidade e eles acreditam no que é passado, as convicções das ideias não só de quem passa, mas de quem recebe. Ítalo Oliveira, Arena Rubro Negra. Como você analisa a estreia dos novos contratados e se já enxergou um elenco mais encorpado com essas contratações? Sem dúvida, um elenco mais encorpado, como eu disse na pergunta anterior. Se não fosse a presença de pelo menos um zagueiro da função, Neres, a entrada do Machado, que deu uma sustentação muito boa, o Edu, que entrou muito bem, sem dúvida nós teríamos tido dificuldade, talvez amargaríamos mais uma derrota hoje e agora para sábado provavelmente podemos contar também com mais uma estreia que deve ser a do Carlinhos e sem dúvida está pronto e muito afim de nos ajudar também. Fábio Almeida, Rádio Excelsior e Canal PH da Notícia. Carpini. Um resultado importante, mas é preciso ainda um aproveitamento de 50%. No que pode melhorar para alcançar esses números? A gente não pensa a longo prazo. A gente vai viver jogo a jogo. A nossa meta é o Cuiabá. É melhorar o aproveitamento em cima de cada jogo. Hoje nós melhoramos, precisamos melhorar também no sábado e assim nós vamos trabalhar de maneira gradativa e pontual. Não vamos fazer grandes pretensões e previsões até dia 8 de dezembro, se eu não me engano, vai acontecer muita coisa, muita água vai rolar, então
Nós precisamos seguir evoluindo, amadurecendo, melhorando. E o que eu passo muito para os atletas, nós precisamos vivenciar de fato jogo a jogo. Porque senão a gente carrega um peso de um rebaixamento durante 4 meses. E isso, psicologicamente, emocionalmente, em algum momento vai pesar e é insustentável. Então não vamos a todo jogo, tá no Z4, tá fora do Z4, saiu, entrou. Não interessa a posição, interessa o que nós estamos performando jogo a jogo. 38ª rodada, fora do Z4, ok, objetivo alcançado. Carpini, e hoje foi o terceiro jogo que o time não sofreu gols no Brasileirão, né? Você destacou os zagueiros, a importância da chegada desses reforços para atuarem na posição deles, mas para além deles, você acredita que tem algum outro fator? Você falou que também não tem muito tempo para trabalhar, né? Mas tem algum outro fator que você acredita que tenha sido essencial para esse melhor comportamento defensivo da equipe hoje? Isso era uma coisa que me incomodava, eu acho que até mais que os resultados. Até é uma coisa que as minhas equipes, né? Foi assim também em outros lugares que eu passei, nunca sofreram tantos gols assim. E claro que a falta do zagueiro contribuiu muito para isso. Uma hora com o Caio, uma hora com o Lepo, uma hora com 3 zagueiros, uma hora com o Bruno Vini, uma hora com o Reinaldo, 2 canhotos. Então a gente tentou se reinventar e fazer aquilo que era possível. Sem dúvida, esses números foram tão ruins porque esses fatores contribuíram bastante. Então, isso é uma coisa que equilibrou bem na partida de hoje, e isso é uma coisa que vinha, sem dúvida, nos incomodando. E não só, e outro fator que contribuiu, por mais que a gente não tenha tanto tempo para treinar, foi mais uma recuperação do Flamengo para cá. Nós não sofremos contra o Flamengo, né? Nós tivemos 2 bolas onde não foram 90 minutos onde o Flamengo fez como o Palmeiras hoje, que criou diversas oportunidades de gol e a bola passou por várias vezes, e, enfim, foi um jogo mais controlado, onde o sistema defensivo se portou bem, e nós tivemos lances pontuais, individuais, que determinaram esses gols, o resultado da partida. E na partida de hoje, isso aconteceu de maneira diferente. A gente foi muito mais concentrado nas ações, nas tomadas de decisões, e eu acho que, sem dúvida, tudo isso com a chegada dos zagueiros, né, que tanto eu pedia, contribuiu para que nós não sofrêssemos gol na competição. No jogo de hoje, desculpa. Coletiva, Thiago Carpini, encerrada.